Carlo Ancelotti e seleção brasileira é uma constante. Nos últimos anos, sempre que a seleção brasileira tem algum problema, desde a final da Copa do Mundo de 2020, desde a saída do Tite, que o nome de Carlo Ancelotti, toda vez que a seleção brasileira passa por um mau momento, ele aparece. Ele volta de novo à tona. E foi assim depois do Brasil ter sofrido a goleada que sofreu para a Argentina e da CBF de novo ter colocado o nome de Carlo Ancelotti na mesa como um suposto interesse da Confederação Brasileira de Futebol em contar com Carlo Ancelotti para ser o futuro técnico da seleção brasileira. As informações que circularam na imprensa nos últimos dias, elas dão conta de que a CBF teria feito contato com o Ancelotti e que ele teria dito que conversamos depois do Mundial de Clubes. Essa temporada é uma temporada bastante atípica para os clubes europeus, porque geralmente a temporada termina depois da final da Champions, e nessa temporada a gente vai ter a final da Champions, depois uma data FIFA, e aí os clubes retornam para os que forem disputar o Mundial de Clubes, que é o caso do Real Madrid. Portanto, de acordo com as informações na imprensa brasileira, o Ancelotti teria dito à CBF que depois da data FIFA, depois do Mundial de Clubes, voltaria a falar, enfim, se chegaria a algum tipo de conclusão em relação a esse interesse da CBF. É claro que tudo isso repercutiu aqui na imprensa da Espanha, nos últimos dias se falou muito, porém sempre condicionado muito a algo que o próprio Carlo Ancelotti, em outros momentos que ele apareceu vinculado à seleção brasileira, sempre trouxe à tona de que ele tem contrato com o Real Madrid e que quem decide quanto tempo e até quando ele fica no comando do Real Madrid é o próprio clube. Isso aconteceu na primeira vez que se falou muito do Carlo Ancelotti. Ele reiteradas vezes falou em relação a isso, de que ele não vai pedir demissão do Real Madrid e vai ficar no Real Madrid até que o Real Madrid quiser ele. Depois dessa primeira aproximação, digamos assim, de Ancelotti, o nome de Ancelotti com a seleção brasileira, meses depois daquilo, o Real Madrid anunciou a renovação de contrato com o Ancelotti. O primeiro contrato dele ia até a metade de 2024, né? Nessa segunda etapa no Real Madrid. No final de 2024, no final de 2023, porque o contrato dele terminava em 2024, no final de 2023 o Real Madrid anuncia a renovação de contrato de Ancelotti até a metade de 2026, ou seja, o Ancelotti tem essa temporada e mais uma temporada com o Real Madrid. Naquele então, lá em 2023, quando se falou muito do Ancelotti, ele, em todas as entrevistas coletivas, sempre deixava muito claro de que o futuro dele estava vinculado às decisões do Real Madrid de continuar ou não com ele. Quando ele renova o contrato, a seleção brasileira segue a vida e o Ancelotti segue a vida no Real Madrid. Ganha mais uma Champions, a de 2024, e aí agora que o Ancelotti está entrando na reta final dessa sua, que seria a penúltima temporada no comando do Real Madrid, volta de novo o Ancelotti ser protagonista no possível suposto interesse. Eu trago como suposto porque a gente não tem uma palavra de alguém da CBF até agora realmente confirmando isso. E aí, claro que na primeira entrevista coletiva depois da data FIFA, a seleção brasileira voltou a ser protagonista numa entrevista coletiva do Real Madrid. A gente teve hoje 15 perguntas na coletiva do Ancelotti. O Real Madrid entra em campo amanhã, enfrenta o Leganés no Bernabéu, Campeonato Espanhol. 15 perguntas na coletiva do Ancelotti, 4 delas foram diretamente sobre seleção brasileira, algumas foram meio que indiretas, assim, em relação a isso, mas diretamente foram 4 perguntas. A TNT teve possibilidade de fazer uma pergunta e a pergunta que eu fiz para o Ancelotti foi muito direta. Se alguém da Confederação Brasileira entrou em contato com ele nas últimas horas, nos últimos dias, recentemente, né? E é interessante ver o vídeo para entender a expressão corporal do Ancelotti, mas ele disse que não, simplesmente não, ninguém entrou em contato comigo. Essa foi a resposta sobre entrar em contato com a Confederação Brasileira ter entrado em contato com ele. Ele é perguntado por um outro companheiro se ele pretende cumprir o contrato dele com o Real Madrid, se ele pretende seguir no Real Madrid. O contrato do Ancelotti atual vai até metade de 2026.
Nessa resposta ele diz, eu não preciso adicionar nada, a resposta está no contrato, ou seja, metade de 2026. E aí nessa resposta ele adiciona que ele tem muito carinho pela seleção brasileira, pelos jogadores e pelos torcedores, mas que o foco dele está no Real Madrid. Depois perguntam para ele em relação às palavras do Fenômeno, que confirmou que daquela outra vez participou junto de tentar trazer o Ancelotti para a seleção brasileira, e ele disse, olha, eu não falei com o Ronaldo sobre isso, a gente falou, a gente se encontrou, mas eu não lembro de ter falado com o Ronaldo sobre isso. Outra pergunta sobre seleção brasileira. Então, todas as declarações do Ancelotti na entrevista coletiva dessa sexta-feira, elas foram na mesma linha, de tirar o foco para isso e colocar o foco no Real Madrid. O Ancelotti vive uma temporada típica dele no Real Madrid, que em nenhuma das temporadas do Ancelotti o Real Madrid chegou neste momento da temporada vivo nas 3 principais competições que disputa, que são Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid está na semifinal, inclusive define a semifinal na próxima semana, Campeonato Espanhol está a 3 pontos do líder Barcelona e na Liga dos Campeões está vivo, está nas quartas de final e vai enfrentar o Arsenal daqui a alguns dias, primeiro jogo na Inglaterra, segundo jogo no Bernabéu. Isso é atípico para o Real Madrid, um Real Madrid que nunca conseguiu em nenhuma temporada da sua existência conquistar esses 3 títulos. Portanto, o Ancelotti está muito focado e ele quis o tempo inteiro na coletiva trazer isso, de que o foco dele é em preparar os jogadores e trabalhar, porque é algo inédito que ele vive nessa temporada com o Real Madrid, de estar vivo nas 3 principais competições, né? O Real Madrid nunca conquistou essa tríplice coroa, que é a Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Champions, e tem a possibilidade nessa temporada porque está vivo. Então, o Ancelotti foi muito direto nas respostas dele, em todas ele tirou o foco da seleção para colocar o foco no Real Madrid e disse que tem contrato com o clube e que quer seguir esse contrato. A gente sempre traz que o Ancelotti coloca o Real Madrid em primeiro lugar nas decisões, tanto é que ele renova até a metade de 2026 esse atual contrato com o Real Madrid, e de que o objetivo dele é ficar no Real até quando o Real Madrid queira contar com ele. Aí é que entra o ponto. Por quê? Muitas derrotas em sequência, coisa que o Ancelotti não viveu nessa segunda era do Real Madrid, 3 costumam ser que o técnico balança muito. A gente tem a possibilidade de ter mudança de técnico. Isso não aconteceu com o Ancelotti. Foram, no máximo, 2 derrotas consecutivas. O time continua vivo na briga pelas disputas. Se vai ganhar os títulos ou não, é o que pode também mudar as decisões do Real Madrid de continuar ou não com o seu atual treinador. Nesse momento, briga pelos 3 títulos. Se no final da temporada não conquistar nenhum, uma temporada sem títulos no Real Madrid, o próprio Ancelotti já viveu isso, quer dizer que ele não fica. Porém, essa temporada também é diferente das demais, porque tem um Mundial de Clubes que acontece da metade de junho até a metade de julho. Então, muita coisa pode acontecer daqui até o final da temporada em relação a Real Madrid. E claro que resultados e títulos vão contar muito para a sequência ou não do treinador, seja ele o Ancelotti, que é neste momento, seja outro treinador. No caso do Ancelotti, a gente está falando do técnico com mais títulos na história do Real Madrid. É claro que ele tem um crédito que praticamente nenhum outro teve. Bom, nenhum outro teve isso na história. E nas últimas temporadas, ele vem de Champions e Liga em 2022, Champions e Liga em 2023, 24, Copa do Rei em 2023. Então, nas últimas temporadas, dos principais títulos que o Real Madrid disputa, o Ancelotti tem conseguido ganhar. O que vai ser nessa? A gente não sabe. O Real Madrid ainda está vivo na disputa pelos títulos. E ainda tem o Mundial de Clubes. É mais um capítulo dessa novela que muito provavelmente não vai terminar, a não ser que a CBF decida contratar outro técnico, se é que decide demitir o Dorival. Estou gravando esse vídeo antes da reunião dessa sexta-feira, então muitas coisas podem acontecer. Mas assim como aconteceu na primeira vez que o nome do Ancelotti esteve vinculado à seleção brasileira, em nenhum momento ele fecha totalmente a porta e em nenhum momento ele abre totalmente a porta para sair do Real Madrid. Ele se coloca na condição de é técnico do Real Madrid, tem contrato com o Real Madrid, sempre colocou o Real Madrid em primeiro lugar e o objetivo é terminar essa temporada conquistando os principais títulos, mas ao mesmo tempo ele sempre demonstra um carinho, um respeito muito grande pela instituição seleção brasileira.
O que vai ser do futuro do Ancelotti, se nessa, na próxima ou na outra temporada a gente vai estar falando dele ainda mais próximo da seleção? Não sabemos. E tudo vai depender e vai passar por como vai terminar essa temporada do Real Madrid, que, repito, o Ancelotti mesmo já viveu temporadas nas quais ele não, uma temporada principalmente, né, passada, daquela primeira passagem dele para o Real Madrid, não conquistou nenhum título, acabou não terminando o seu contrato. Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada e como podemos voltar a tratar deste tema, Carlo Ancelotti e seleção brasileira, que parece uma recorrente sempre que a seleção brasileira entra em períodos complicados.